Bom, 14 horas em ponto. Senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui na briga com a tecnologia extremamente instável, em resumo, para quem não é profissional, claro. Mas eu quero inicialmente fazer meus agradecimentos aos quase 500 visualizações que eu tive através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Então, foi até uma resposta bastante positiva, né, para esse esforço aí de participar alguma coisa em prol desse Brasil varonil, que tanto nos preocupa no presente momento, né? E essa preocupação se dá particularmente por conta das permanentes, constantes, diárias, frequentes, infundadas agressões ao presidente da República e à sua entourage. É extremamente desagradável cada dia que passa a gente olhar e ver no noticiário que medidas sérias que são necessárias serem tomadas simplesmente serem bloqueadas, serem minimizadas, serem destruídas, impedidas por conta de uma quantidade irrisória de partidos de esquerda, com nenhuma representatividade quase, em conluio com o STF. Em conluio. O STF acorde, em minutos já dá a sua solução, sempre que é a solução que eles querem. Não vi o STF dizer ainda nenhuma vez não. Mas vamos aguardar os acontecimentos. De qualquer forma, que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a todos vocês que prestigiaram, apoiaram, que me deram um estímulo para continuar nessa cruzada. Isso é uma cruzada. E agradeço também porque eu vi muitos compartilhamentos e muitas pessoas de fora se manifestando. E aproveito para pedir desculpas, porque como agora eu não estou com acesso aos comentários que eu gostaria de ter para poder responder a cada um, ou imediatamente ou logo em seguida. Eu acredito que eu vou levar algum tempinho para poder organizar toda a minha estrutura aqui de estúdio, vamos dizer assim, né? A falta de recursos, a falta de tudo, a gente fica brigando para fazer alguma coisa e não é muito fácil. Mas eu espero que compreendam, que me apoiem e que me perdoem também por essa... Não é por falta de trabalho não, nós chegamos aqui, era antes de 1h da tarde para montar todo o esquema. Aí o computador simplesmente resolveu não funcionar, o laptop, que funcionava bem 1 hora atrás. Aí diria até a vovó, né? Isso é urucubaca. Isso aí deve ser coisa... Se fosse acontecesse com o Bolsonaro, era culpa do Bolsonaro. Mas acho que é culpa do PT, que não quer que a gente fale as verdades que tem que falar. Bom, então para hoje nós temos uma pauta, né? Sobre coisas para a gente abordar dentro dos segredos. E eu estou acompanhando aí uma série de medidas que o governo vem tomando, muito interessantes, até muito oportunas também, sobre a questão das concessões. Aí eu fui fazer um estudo. Geralmente, quando eu venho para cá, eu dedico parte do meu tempo na semana anterior a fazer estudos, para oferecer alguma coisa com conteúdo, com substância, com base, para não ficar um machismo, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho muita coisa, como todos nós achamos, mas não é o suficiente para quando se propõe a vir e falar com um universo. Um universo que merece o respeito, meu respeito, por estar me assistindo. E aí eu tenho que transformar isso no que for de melhor, o mais verídico, o mais correto, o mais bem informado. Aí eu sempre seleciono 2, 3, 4 assuntos para poder abordar dentro desse estudo que eu faço previamente. Bom, então, nós aqui em Guapimirim, aqui nessa região da Rio, Teresópolis, nós temos uma concessionária chamada CRT, Concessionária Rio Teresópolis. Ela é responsável por um trecho da BR-116 que vai ali desde Caxias, no trecho de Caxias, perto do hospital, até o quilômetro, são 168 quilômetros, até além Paraíba. 90% ou mais do tráfego dessa rodovia, ela só atinge 40 quilômetros, que é Rio-Teresópolis. Depois de Teresópolis, tem um pouquinho de pessoas que vão para Albuquerque, um pouquinho de pessoas que entram pela estrada de Albuquerque, que é uma BR
é uma RJ que vai para Friburgo, e algumas seguem. Então, eu diria assim, 90% Teresópolis, 5% Albuquerque, direção, e 5% direção de Belém Paraíba. Então, foi o que eu consegui apurar aqui em umas estatísticas já pretéritas. Bom, aqui, esse problema da concessão, ela requer algumas observações. Se eu estiver errado, me corrijam, mas eu acho uma insanidade do governo federal, governo estadual, governos municipais criarem concessões aos milhares pelo país afora para beneficiar empresas particulares que, na realidade, são inteiramente divorciadas dos interesses do cidadão. Aí o governo se torna cúmplice desse estado de espírito, que é a total dicotomia entre o prestador de serviço e o seu usuário. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque todas as estradas com concessão que eu andei, inclusive a própria Dutra, eu fui a Brasília por estradas, uma vergonha. De Belo Horizonte a Brasília se paga um monte de pedágio ao longo da rodovia. Um monte de pedágio. Quase que de 30 em 30 quilômetros tem um pedágio, e olha que são quase 800 quilômetros. É uma excrescência, é um escárnio. E a qualidade da estrada? Pista comum, não é nem dupla. Tem acostamento? Às vezes tem, às vezes não tem. É bem sinalizada? Normalmente não. Teve um trecho de estrada aqui que eu acompanhei de perto, uma que ligava, se eu não me engano, Itaboraí a São Gonçalo, Niterói, ali a ponte. A estrada foi entregue para uma concessão, foi cobrado o pedágio e a estrada estava no mesmo caos do que antes. Essa é uma das excrescências. A outra é como a Rio Petrópolis. O governo investiu milhões e entregou a estrada pronta para a empresa, que não conservou, que hoje é o caos. A Conser é uma vergonha e continua até hoje impune. O que é interessante é que só se fala em alguma medida quando está se terminando 15, 20 ou mais anos de concessão. Aqui na Rio Teresópolis tem uma agência, tem um posto da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Nunca eu vi uma participação. Fiz 3 ou 4 reclamações sobre o mau estado de conservação da pista e nada foi realizado. Nada, nada. E agora cabe uma pergunta. Ora, se essas empresas particulares gostam tanto de ganhar concessão, brigam tanto por elas, cobram preços extorsivos como aquela da Via Lagos, tem preços para fim de semana, tem preços para durante a semana, como se a estrada fosse mais gasta, mais usada, tudo visando um lucro que eu chamo, reputo, de desonesto, como a tal da linha amarela, que já se cansou de se pagar, como a ponte Rio-Niterói, que foi feito o pedágio para pagar os 100 milhões de libras que foi usado para a construção, que já se pagou 10 vezes e alguém anda ganhando até hoje. O que é chocante nesse processo, o que é chocante, é que o governo federal, que é o responsável por grande parte disso, é inteiramente cego, surdo e mudo para esse tipo de coisa. E ainda fala em criar mais concessões. Se o governo não tem competência para ele explorar, já que é lucrativo, por que não retornar esse recurso para os cofres públicos? Porque é incompetente, é desonesto? Ou qual o problema? Por que não explora? Se os concessionários querem realmente ganhar e ganham fortunas em cima da concessão, por que o governo não se habilita e ganha também? Pode ganhar até terceirizando, mas o lucro é dele. Ele paga pelo serviço e ganha e fica com lucro. O que nós temos que pagar pela construção da estrada? Entregar muitas, 0 quilômetro, para o cara ganhar em cima do quê? Aí eu, usuário, vou pagar para usar a estrada que eu paguei para construir. Acho que está tudo errado. Não há sensibilidade nenhuma do governo, sejam eles quem sejam, nenhuma em relação a essa realidade. E por que surgiu esse monte de concessão? Surgiu por um princípio desonesto. Claro, isso aqui é Brasil, 90% dos princípios são desonestos. O que aconteceu? Fernando Henrique Cardoso, presidente, inventou esse problema de concessão. E como é que inventou isso? Pegou estradas excelentes e entregou na mão de pessoas que iam contribuir para as campanhas do PT e outros apaniguados deles. Todo mundo sabe disso. Eu nunca vi uma prestação de contas de uma concessionária em lugar nenhum. Não há prestação de contas. Quando não há omissão de impostos, de ISS, QN,
Aqui acontece uma agressão que a Agência Nacional, ali do lado, nunca tomou uma providência. A tal da CRT aqui, ela fechou acessos de Caxias, acessos de Magé e acessos de Guapimirim, a estrada para obrigar o cara a pagar o pedágio. Bloqueou acessos, ruas que desembocavam na estrada e que sairiam depois do pedágio foram bloqueadas. Com grades, com ferros, com um tipo de um arco de tipo baliza de futebol, que só pode passar carro pequenininho. Tudo isso feito e o governo inerte, totalmente insensível, totalmente não envolvido com um problema que atinge milhões de pessoas, e pelo país inteiro. Você faz uma viagem daqui a Brasília, você paga uma fortuna de pedágios. E nem as estradas são boas. E são pedágios acrescidos de uma outra insanidade que o governo também se omite. Bolsonaro falou isso no primeiro dia de governo, o STF criminosamente não apoiou, ninguém fez nada. Acabar com os tais dos pardais. O pardal e as lombadas, aqui tem pardal após uma estrada mal feita, cheia de curvas, com um traçado totalmente incompetente. Você anda 14 quilômetros em risco, quando você chega na pista plana, dupla, você tem um pardal só para pegar teu dinheiro, porque ele não tem nenhuma finalidade. Mentirosamente, a CRT vai dizer assim, não, é porque tem um retorno ali, já houve muito acidente. Por que ela não fez um túnel por baixo? Por que não fez uma passarela por cima? Por que não fez um viaduto? Mas bota um pardal. Um pardal que não adianta nada, porque, além de tudo, é uma mentira estrutural. Pardal de 50 quilômetros, o cara passa 40, 42, 45, um minuto depois ele está 90, está 100, 200, 300, porque os carros hoje em dia aceleram de 0 a 100 em 10 segundos. E você não vai encontrar outro pedágio pela estrada, a não ser numa outra curva que ninguém quer saber, muito mal informado, mal sinalizado para pegar o incauto. Incauto. Para mim isso é assalto. Isso acontece em vários pontos, vários lugares. É uma indústria desonesta, incompetente e que só beneficia um grupo, que vai beneficiar um político, uma eleição, para dinheiro para campanha, alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que o cidadão que gastou do bolso dele para construir a estrada é lesado quando do pedágio. Aqui, o pessoal que vai para Teresópolis e volta, que são 40 quilômetros, paga R$20 de pedágio para ir e 20 para voltar. Se for toda semana, são R$160, dá para comprar um pouquinho de pão. Mesmo com a inflação, que nós estamos já em 10% ao mês, né? Ninguém quer falar sobre isso, mas na realidade é por isso aí. Então, é extremamente revoltante. Então, vou repetir novamente essa humilde sugestão ao governo. Querido governo, se há tanta gente querendo concessões de rodovias, ferrovias, por que o governo não explora isso? Na Revolução, na malfadada, famigerada, estou falando isso se eu fosse de esquerda, né? Porque tudo que é da Revolução, a esquerda senta o cacete. Mas foi o melhor tempo de governo que o país já teve. Mas, vou dizer para vocês o seguinte, nessa época, me lembro perfeitamente que você ia nos Correios, também hoje em dia é outra porcaria, você ia nos Correios, comprava um selinho, aí botava no para-brisa, andava pelo país inteiro com aquele selo. O país inteiro, você não era... Olha, eu assisti uma cena na CRT, eu sofri um acidente causado por um engarrafamento, porque tinham 8 postos de arrecadação e só 2 estavam mobiliados. Nesses 2 mobiliados, o que aconteceu? Houve um engarrafamento, alguém freou, outro saiu, uma confusão, houve um acidente. Vocês acreditam que para ser rebocado, a CRT obrigou eu a passar o pedágio, com o carro rebocado, pagar o pedágio para ser encostado logo adiante, esperar o socorro. O princípio, eu não estou me batendo só pelo dinheiro extorsivo, nem pelo mau comportamento, nem pela estupidez do governo de não aproveitar isso e tirar recurso para ele. Eu não estou me batendo disso. É uma questão de princípio. É tudo desonesto. E estamos vivendo em que tudo que é desonesto é perfeitamente tolerável. Esse é o problema. A minha postura, a minha posição é fundamentalmente contra a desonestidade de atitudes, de propósitos. Meu carro teve um para-brisa quebrado pela CRT. A CRT faz cortes eventuais de grama, a Rio Teresópolis.
Aí o camarada fica usando aquelas roçadeiras a gasolina e jogando detrito para dentro da estrada, para fora da estrada, para o alto da estrada, para baixo da estrada. Aí você passa, o cara joga uma pedra dessa no teu para-brisa. Aí você se submete ao ridículo que a ANT, nem governo, nem ninguém... Ah, você mostra a sua carteira de motorista, você mostra onde é que você estava. Aí te pede uma dúzia de documentos comprobatórios de que você é motorista, que o carro é seu, que você está legalizado, mas não prova nada contra dela. Aí você manda um requerimento impresso, formulado por eles, solicitando ressarcimento do seu vidro que foi quebrado. Aí ela diz assim, não temos como provar que houve realmente isso. Aí você manda a fotografia que você tirou porque você sabe que eles estão desonestos. E aí eles não consideram. Aí você vai entrar na justiça. Vai entrar na justiça. Aí vai sobrecarregar a justiça, que já não funciona sem estar sobrecarregada, imagina sobrecarregada. Para reclamar um para-brisa, que a empresa que ganha milhões por dia não fez a parte dela, o governo se omitiu e fica por isso mesmo. Estou cansado de ver arbitrariedade, insanidade, descasos. Querem ver uma gracinha? Essa rodovia é um traçado antigo, mal traçada, não tem superelevação de curva, não tem nada. Muito bem. Aí um belo dia o governo fez assim, vou depositar 54 milhões na conta de uma empreiteira e vamos duplicar essa estrada. Pô, maravilha. Essa estrada, no trecho de Guapimirim a Teresópolis, tem 14 quilômetros apenas. Sabe o que aconteceu na duplicação? Essa estrada tinha mão simples, né? Era uma pista única, pegaram um acostamento, aumentaram meio metro, que é um acostamento razoável, e fizeram 2 pistas para subir e uma de descida. Mas com 2 detalhes. 2 detalhes. Fizeram o quê? Simplesmente só fizeram 7 quilômetros, não 14. E aonde tinha uma ponte que era cara, uma obra de arte, coisa desse tipo, eles simplesmente ignoraram, mantiveram a ponte. Aí você passa a ter um local de estreitamento na ponte. Você vem em 2 pistas, de repente você volta a ter uma, volta para 2 pistas depois da ponte, não sei quantos metros depois, mal sinalizado, é claro, e você passa com 2 ou 3 pontes no meio da estrada, você passa fazendo isso aí, saindo da mão da outra pista. Quando chegou na parte da subida da serra, que tinha 54 milhões de reais para 7 quilômetros, caramba, é muita grana. E ninguém diz nada. Cadê a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que tem um posto de fiscalização caro, todo bonito, um prédio, gente, agente, funcionário, cafezinho, água, ali, e não ficou por isso mesmo. Está por isso mesmo. Agora estão bolando uma melhor ainda. Vamos tirar essa concessão de Magé, tirar essa empresa, fazer uma nova licitação e fazer 3 pedágios em Guapimirim agora. Sai de Magé, vai para Guapi. É brincadeira. É brincadeira. Esse é o país que nós vivemos, e isso que estamos num governo honesto. Imagina como era isso no tempo do PT, de Lula, Dilma, FHC e outros por aí. Como é que isso seria isso aí? Se um governo correto, que já demonstrou cabalmente que tem uma preocupação com a população, admite esses absurdos, imagina o anterior. Imagina o anterior. Mas o problema do atual, que eu ainda pondero, é por que se continua estimulando esse tipo de concessão? As estradas não são absolutamente... Caramba, eu viajei pela Europa, eu consegui escrever um livro, fazer anotação num ônibus, passeando em Portugal, Espanha, França, Holanda, onde quer. Aqui eu não consigo sair daqui de casa, que o carro não vai chacoalhando todo. E os tais quebra-mola. Essa estrada da CRT tem dúzias de quebra-mola. Sabe por quê? Porque é mais interessante você pegar uma pista com uma reta enorme, como é o caso, colocar 4 quebra-molas bombásticos, que são chamados gentilmente de lombadas, mas na realidade são quebra-molas, que não tem nenhuma sinalização noturna. Se você bobear, você se arrebenta ali, em 4 comunidades ilegais que ocuparam a faixa de domínio da estrada. Então, ocuparam a faixa de domínio, quebraram, arrebentaram tudo, colocaram favelas ao lado, aí se colocou quebra-molas para não atropelar aquelas pessoas totalmente ilegais na área. E é assim que funciona a Patropia Brasil. Quer dizer, você vem
que tem necessidade de usar a estrada, se vê submetido a tudo isso, depois de ter pago R$ 20 de pedágio. R$ 20 de pedágio. Que país é esse? O que nos espera? Se nós estamos num governo conservador, honesto, voltado para a população, e vivemos esse caos ainda, e sem nenhuma perspectiva de solução, isso não é nada. Eu vou falar aqui de centenas de problemas semelhantes a esse. Centenas de problemas. Os municípios e os estados totalmente omissos, totalmente despudorados. Se o governo federal é omisso, é incompetente, é orelhudo, etc., tudo se multiplica por muito em relação aos governos e aos municípios. Absurdos, absurdos. Eu poderia falar horrores desse Parque Nacional do Parnaso aqui, poderia falar horrores, sobre vários sentidos. Estou colocando ele na justiça. Coisas inacreditáveis, coisas inacreditáveis. E é assim que funciona. E qual é a perspectiva nossa de solução? Chamar o Zorro? Os Quatro Maravilhosos? A família Marvel? Qual é a solução que nós temos para tudo isso? Não é uma questão pura e simples de achismo, é uma questão real. Nós estamos vivendo um mundo em que não há respeito. Eu falei isso na live anterior. A questão é respeito por nós. Nós construímos a estrada com meus impostos, que são extorsivos. Extorsivos. Eu estou aqui com a nota da gasolina, enchi o tanque, R$250, R$120 de impostos, 30% do governo, 33% do governo estadual. Um governo que é campeão mundial da corrupção, onde todos os ex-governadores ainda vivos estão presos. Continua cobrando, até por vergonha não podia fazer isso. Mas máquinas inchadas administrativas. Eu, como cidadão, eu nunca vi um benefício que eu tenha recebido do Estado. Existe um Estado. Ah, mas o Estado tem a polícia. Nós vamos falar um dia sobre isso. Um dia não vamos falar sobre polícia. Tem polícia. Ah, que maravilha. O Estado tem um hospital. O hospital é uma bagunça. O hospital municipal, estadual e federal, um do lado do outro, cada um atendendo pior. Claro que tem exceções. Toda regra tem exceções. Mas essa é a realidade comum. E nós estamos aí vivendo, pagando, se estressando, empobrecendo. Desse estudo que eu fiz a semana, eu salientei um aspecto fascinante. Fascinante. Nós somos, teoricamente, basicamente, o país mais rico do mundo. Temos petróleo, água doce, florestas, madeira, nióbio. Temos tudo e não conseguimos sair da 12ª posição em relação ao mundo. Não temos nenhum respeito. O mundo não nos respeita. Aí eu vejo que Coreia do Sul, Inglaterra, países que não, Japão, países que não têm nenhuma estrutura, não tem nada de campo material, não tem nada de terra, de agricultura, não tem nada, estão muito disparados na nossa frente. Disparados na nossa frente, em termos de PIB, em termos de tudo. E nós remancheando com tudo na nossa mão. É como se tivesse uma casa rica, onde o patrão deixou de pagar a luz, pagar a água, pagar a gás, porque é incompetente, é preguiçoso, é burro, qualquer coisa assim. Nós somos isso. E acho que esse povo que está agora reagindo, manifestando o apoio ao governo atual, está fazendo muito bem, tem que manifestar mesmo. Nós temos que tirar o entulho que atrasa esse país sob todos os pontos de vista. Esse entulho se reflete na população, na educação. Vejam só, estava comentando com uma pessoa do meu lado outro dia, as pessoas não sabem andar nas calçadas. Aí o comentário da pessoa, ah, realmente, essas calçadas largas, o pessoal não respeita, a mão é contramão da calçada. Meus amigos, calçada tem mão, tem contramão. Agora, se o cara não consegue andar na mão da calçada, imagina no carro. Só não vai andar na contramão porque vai morrer logo atropelado por uma motocicleta a 100 km por hora. É bem dizer que essa passeata de moto me deixou arrepiada, porque eu estou vendo barbaridade que essas motocicletas estão fazendo pelas ruas de todas as cidades. Barbaridade. Nenhum respeito pelos demais pessoas, pelos carros, nem por si próprio. Não, sabe por que tudo isso? Sabe por que tem lombada?
Sabe por que tem essas coisas todas, essa bagunça? Porque não tem fiscalização. Você não precisa colocar... É que nem nos Estados Unidos. Você não tem fiscalização desse tipo. Mas se você andar acima da velocidade, vai aparecer um cara com uma moto, um carro atrás de você buzinando. Vai se ligar uma sirene e você vai sair. E tem mais, vai te tratar como bandido, porque se você fere a lei, mocinho você não é. Não é isso? E estamos nós aqui nesse imbróglio, vivendo essa situação, numa época que nós tínhamos que estar avançando e não marcando passo. Nós estamos marcando passo. Aí, mas estamos avançando? Estamos avançando sobre alguns aspectos. Mas cadê o problema da educação? Tem escolas ainda oferecendo aulas de sexo ao vivo para alunos, escolas fundamental. Tem absurdos acontecendo impunes. Por que esses milhões de motociclistas não botaram uma faixa simples dizendo assim: queremos uma nova Constituição, queremos uma Assembleia Nacional Constituinte, vamos acabar com essa mixórdia de 88, com cento e tantas emendas? Não ouço ninguém. O presidente, com a quantidade de votos, o apoio popular que tinha que encabeçar isso. Vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, vamos mudar as leis. Se as leis não são boas, vamos mudá-las. Vamos criar um STF novo, vamos criar um STJ novo, vamos criar um judiciário novo, vamos fazer uma coisa decente, vamos virar essa coisa melhor para todos nós. Vamos escrever novas regras dentro de um conceito conservador, honesto, de ordem, progresso, a família, a pátria, a nação, a Deus, e não esse caos instaurado por uma Constituição que nem os seus defensores, nem os seus zeladores zelam, e ainda agridem. E o que é pior, ninguém fala nada. E esse é o trauma. Ninguém diz nada. Ninguém se coça. Ninguém reage. Determinados setores das instituições estão agredindo o executivo com uma ferocidade brutal. Tem uma CPI formada por condenados não, por um monte de pretensos condenados, porque ninguém vai ser condenado mais depois que o nosso ex-presidente foi absolvido, foi solto, foi tudo, mas elementos cheios de processo nas costas por crimes diversos, de corrupção, de tudo, estão julgando se o presidente agiu bem no Covid. Ele agiu bem num Covid que ele foi tirado da mão dele, contra a vontade dele, a responsabilidade de fazer a política nacional, que é a responsabilidade do presidente, jogar na mão de prefeitos corruptos, desonestos e despreparados. Quantos prefeitos nesse país, entre os 5 mil e tantos municípios, têm um curso superior, ou têm o primeiro grau completo, ou o segundo grau? Preparo, cadê o preparo desse povo? Uma Constituição podia resolver isso. Um analfabeto, um camarada sem preparo, não pode governar uma cidade. Não é possível, não é nada contra os analfabetos não, mas cada macaco no seu galho. Cada um vai ter que fazer por onde foi. Ah, não tive oportunidade de estudar. Muitos tiveram e não quiseram. Muitos foram e saíram, abandonaram. Muitos foram trabalhar. Tem gente boa que não tem estudo. Mas tudo bem, cada um no seu galho. Vai trabalhar onde não precisa de estudo. Uma cidade você precisa ter estudo, até para poder escolher bem os seus assessores. Se você não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo e errado, como é que você vai escolher assessores? Será que assessor de prefeitura e estado é quem financia a campanha agora? É o que está acontecendo. Então, meu povo, meus amigos, é estarrecedor a situação atual que nós estamos vivenciando. E outra coisa, isso aí é uma oportunidade que nós não podemos perder. Nós não podemos perder. Jamais poderá cair na mão da esquerda novamente, que por sinal, nessa Constituição, já devia dizer como faz a Constituição da China. Quem não é comunista, paredão, morre, faz o que quiser, mas não tem partido democrático na China, não tem em Cuba. Os comunistas não toleram democracia. E por que nós vamos tolerar eles que não toleram que nós somos democratas? Não a democracia bobagem, essa do discurso idiota, mas aquela real, aquela que você se sente livre. Liberdade. Isso que foi feito agora no Covid, onde as leis, as posturas da Constituição foram todas desrespeitadas. O direito de ir e vir, o direito de circulação, tudo foi desrespeitado por conta de prefeitos e vereadores, e foi tolerado e ninguém falou nada.
Se a Carta Magna pode ser desrespeitada numa pequena crise como essa, que para mim é uma pequena crise, estou considerando a crise, a gripe espanhola, que matou 50 milhões, do mundo que só tinha 300 milhões. Mas então, essa coisa toda permitiu verdadeiros descalabros, roubos, desvios, assassinatos de doentes, desvio de equipamentos, e o governo só bancando, criando uma inflação brutal. Inflação brutal. Esses auxílios emergenciais foram 700 bilhões de reais. 700 bilhões. E muitos fraudaram isso aí, mentiram, enganaram, gente que não precisava para receber o que o governo estava dando com sacrifício. Sem nenhum pudor, nenhuma sensibilidade, nenhum senso de patriotismo. Eu me lembro que no tempo da Revolução, eu vi muita gente boa achando que os impostos eram baixíssimos. E o país pulou de 70 e tantos para 7º ou 8º naquela época. Nenhum país forte tem impostos extorsivos que impedem que a sociedade se desenvolva de tanto dinheiro que dá para o governo sem retorno. Se eu pago imposto extorsivo, eu não tenho que pagar pedágio. A energia elétrica é outro escracho. Empresas estrangeiras fraudando. Tem um amigo que veio aqui essa semana, um cara muito engraçado. Ele recebeu um velhinho, mora sozinho, numa casinha, quarto, sala, banheiro e cozinha. Conheço a casa dele. Aí esse cidadão chegou aqui, 3 contas de luz no mesmo período. 3 contas de luz. Uma de R$800, uma de R$900 e uma de R$400. Período, no mesmo mês, recebeu 3 contas de luz com esses valores. E aí foi a empresa, escuta, deve ter havido algum engano, eu sou um velhinho pobrinho que só pagava R$80, R$90, tá aqui. Não, é isso mesmo, está tudo certo, você trata de pagar, não vamos cortar a tua luz. Ah, qual das 3 contas eu tenho que pagar? Não seria bom pagar as 3 logo. Está o velhinho procurando advogado. Eu soube isso no escritório de advocacia. É possível uma coisa dessas? Cadê a proteção do cidadão? Se for para a justiça, vai perder, e não vai dizer, vai ter que pagar mesmo. Eu vi esse filme. Eu vi esse filme. Coisas absurdas, que o Estado não tinha razão, a empresa não tinha razão, e foi dado razão a ela, foi dado improcedente um pedido, como eu falei aquela semana, contrato com uma folha não assinada, para a justiça vale, tem valor. Que justiça é essa? Que a justiça falou, não precisa assinar a página do contrato, não. Dá certo, você assinou a segunda via, a segunda folha, as outras folhas não precisa assinatura, não. Como eu não li, o cara não me entregou, interessa, paga. Essa é a justiça que nós vivemos. E aí eu fico perguntando, como é que nós vamos sobreviver a isso? Como é que nós vamos conseguir ter uma vida calma, tranquila, serena, confiante? Não vejo ninguém pensando em futuro, estão pensando todo mundo no hoje, no amanhã, talvez. E o que é pior, vou repetir mais uma vez sem querer ser chato, caramba, nós não podemos perder a oportunidade da estrutura de governo que nós temos. Mesmo essa estrutura cheia de furo de bala, dos bandidos, dos comunistas, dos oportunistas, dos desonestos, dos corruptos. A coisa é tão grave que a estrutura que a esquerda montou é tão violenta que dentro de lugares totalmente conservadores está infiltrado por eles. Infiltrado. Tribunais, hospitais, faculdades, escolas. Onde você imaginar que tem alguma coisa, tem um comunista, tem um esquerdista infiltrado. E fazendo pregação, e fazendo confusão. Estou nem falando da imprensa, que essa aí já é tradicionalmente de esquerda. E como é que se tolera isso num governo? Como é que se convive com isso no governo? E é um governo que não pode, de forma nenhuma, não ter sucesso. Tem que ter sucesso, tem que ter solução. O que o governo Bolsonaro já fez para o país nesses 2 anos é algo... É claro que tem gente que picha, que fala que ele é o culpado da Covid, que ele é o culpado das mortes, que ele é o culpado de tudo. Até da morte da Mariela ele foi dito que era o culpado. Até o porteiro da casa que ele morava disseram que ele tinha feito alguma coisa errada. Tudo comprado, tudo. Cadê o cara que tentou matar ele, que não está preso, não está nada? Quem foi que mandou matar o Bolsonaro? Ninguém falou nada. E está aí, até aparecer outro que consegue. Aí talvez falem,
ou vão só fazer uma lápide bonita para ele? Eu, particularmente, acredito que o ideal seria que os 58 milhões, 59 milhões que votaram nele, e mais aqueles outros adeptos que surgiram ao longo do governo, que estão se manifestando em todos os lugares que ele vai, vamos fazer uma campanha pela... Não fizeram direta já? Constituição já. Vamos fazer uma campanha. Vamos brigar para mudar a regra do jogo, que são totalmente a favor do inimigo. E tem mais, o que é pior, nem os inimigos respeitam mais as regras do jogo, que são essas porcarias dessa Constituição e outras leis que estão por aí. Nós temos que dar uma solução, não dá para continuar assim. Não dá para continuar assim. Infelizmente, é aquela história, é arma com uma bala só, nós não podemos perder essa bala. E essa bala é o governo Bolsonaro. É perfeito, maravilhoso, fantástico? Nós não somos, nenhum de nós, perfeito, maravilhoso, fantástico. Nós temos os bons, bem definidos, e os maus. Os bons são aqueles que têm uma intenção boa de fazer coisas boas. E os maus são aqueles que têm uma intenção ruim de fazer coisas ruins. É básico, é simples, não dá para entrar no caminho de que cada um é cada um, cada cabeça é uma sentença. Não é por aí. O que nós temos que ver é a visão global do processo. Estamos num país que tem que ter moralidade, que tem que ter ordem, que tem disciplina, que tem que ter segurança, que tem que ter amor à pátria, que tem sentimento de brasilidade. Nós estamos jogando fora essa oportunidade. Já se vão 2 anos que o Bolsonaro está no poder e estamos brigando ainda para tentar mantê-lo, porque tem milhões de pessoas que querem tirá-lo imediatamente, rapidamente, de qualquer maneira. É perfeito? Claro que não é perfeito. Mas tem uma estrutura que é a estrutura que nós... Só esse lance de Bolsonaro pensar em transformar essa porcaria de país, montada em todo um modelo rodoviário, com pedágios extorsivos, estrada ruim, gasolina extorsiva. Esse preço da gasolina é uma coisa que me incomoda, porque eu sei que ele não existe. Eu fiz trabalhos grandes para a Petrobras e sei quanto custa um litro, eu sei como é que é produzido, eu sei como é que funciona, eu sei qual é o desperdício, eu sei como é que as coisas funcionam. Não precisava se pagar R$7 por um litro de gasolina, com o envolvimento do crime do cartel e outros por aí, e ninguém diz nada. Ninguém fala nada. Ah, vou abaixar o preço um pouquinho para os caminhoneiros, mas isso não resolve. Vamos chegar na realidade, quanto custa um litro de petróleo produzido no Brasil, que é o que nós usamos. A Petrobras é tão canalha que ela estava dizendo assim, estou aumentando porque lá fora aumentou. Lá fora baixou e ela continua aumentando. Isso aí deve ter um nome qualquer, e não é um nome bom. E agora, ela diz assim, abaixei 2%. Bujão de gás a R$100, a 13 quilos, que tem água no fundo dos bujões, grande parte que ninguém olha também, porque não interessa. Você paga por 13 litros e recebe 11, 10, 9, 8, 12, porque tem água no fundo do bujão. R$13 dá mais de R$7, dá R$7 o quilo do bujão de gás. As pessoas têm que cozinhar, têm que fazer comida. Cadê a sensibilidade para isso? Vai cortar as árvores para botar, fazer foguinho? Uma coisa puxa a outra. E esse descalabro, essa falta de cuidados com o povo, com a nação, com a nossa vida diária, é uma coisa intolerável. Intolerável. Nós sempre seremos do terceiro e quarto mundo. Se isso não mudar, se não tiver respeito pelo cidadão que paga, que mantém toda essa estrutura, estamos ferrados. Nós nunca seremos nada. E o que é pior, na mão da esquerda nós vamos acabar virando Venezuela, ou Argentina, ou Cuba. E tem gente que não vê isso. É claro que eu sei que tem aqueles que querem que venha o comunismo, que eles vão ficar como os membros do Partido Comunista no tempo da Rússia, que tinham dátias, que tinham casas de campo, que viviam sonhos maravilhosos de riqueza. Qual é a fortuna do Fidel Castro, que a Forbes publicou? Quantos bilhões Fidel Castro tinha na mão dele? O povo morrendo de fome nas ruas de Cuba, Fidel Castro amealhando milhões. Forbes, não foi eu que falei. Dá uma olhadinha. Então, nós temos que fazer alguma coisa.
Não é possível que ninguém ouça a gente. Aliás, é um fenômeno que eu percebi no pessoal do governo. Eles não querem ouvir a verdade. Eles não querem ouvir os fatos. Eles preferem fechar, fazer ouvido de mercador. Quem é responsável por isso não quer saber. Não quer saber, não quer tomar conhecimento. Não. Vamos resolver depois, tem coisas maiores. Não tem coisas maiores. O mundo é feito pelas coisas menores. É o respeito, é a educação, é o cuidado com cada um. Um governante, o município, do estado e do povo, tem que ter cuidado. Ele tem que ter cuidado com as pessoas que estão embaixo do poder dele. São pessoas que o elegeram, mas de elegendo ou não, todas contribuem através dos seus impostos. O cara mais pobre que tem no pedaço, ele tem um pão. Ele ganha um pão. Estou vendo aqui, está chegando aqui alguma coisa. Isabel Alves, Cláudia Mata. A Isabel Alves diz: sinto-me uma cidadã usurpada e punida o tempo todo. Seríamos capazes de mudar a regra se tivéssemos amor à pátria e consciência de nossos direitos. Concordo. Ana Lúcia, Eliana Corte, Jandira da Silva, Pastor, Genivaldo dos Santos, Luiz Cláudio. Existe uma quantidade de pessoas se manifestando e o que eu concordo é muita gente participando. Então, nesse processo todo, nós temos que ter sentimento e temos que reagir a isso. Não é possível ficar aguardando uma benesse do governo, tipo auxílio emergencial ou alguma coisa assim, para a gente poder sobreviver. Nós temos que fazer nossos governantes agir, mas não se encastelam no poder e passam a desprezar profundamente o povo, as coisas, e simplesmente não tem sentido, não tem nenhum carinho, não há nenhum amor, não há nada por ninguém. Qual é o presidente que tem a simplicidade de todo dia parar e conversar com o povo? Como é que a gente vai jogar fora uma oportunidade dessa de Bolsonaro faz, de ouvir as pessoas, de tentar chegar no ponto, mas é impedido na maior parte das vezes. Chega um ponto que cansa também, não faz, mas aí eu volto a dizer, a chave da questão, que me ouçam, está em se fazer uma nova Constituição. E que seja uma Constituição feita por pessoas direitas e não por bandidos, não por comunistas, não por corruptos, não por pedófilos, não por camaradas desqualificados, como foi aquela anterior. Rapidez com que eles fizeram uma Constituição após a Revolução é impressionante. Agora nós estamos no poder, nós estamos os brasileiros, porque eles não são brasileiros. Quem não tem amor à pátria, para mim, não é brasileiro, é um traidor, é um bandido, é um corrupto, qualquer coisa. Mas o fato é que nós temos que fazer uma regra que seja uma regra correta. E a regra correta está na Carta Magna. E nós estamos abrindo mão dessa oportunidade ímpar de fazer isso. De uma maneira ou de outra tem que se fazer. Não dá para conviver com essa Constituição, nem com as leis que a rodeiam, nem com as leis que foram feitas. Uma Constituição que deixou uma parte das leis para se tornar depois complementares, cada um dá o sentido que quer. A Constituição americana tem 5 itens e 7 ou 8 emendas e acabou. O mundo vive feliz com eles. Nós não podemos viver com a carga de impostos que nós temos. Não há como. E por que se precisa de tanto dinheiro? Tanto dinheiro. Se precisa porque ele é mal empregado, ele é mal utilizado. Porque... Quer saber de uma coisa? A coisa está tão mal estruturada, que você faz um concurso para a Receita Federal, você começa a ganhar, vamos falar, 25 mil reais. Um general de 4 estrelas, com 40 anos de serviço, não ganha isso. Ganha muito menos que isso. General de 4 estrelas, com 40, 50 anos de serviço, dedicação à pátria. Um dia eu vou fazer aqui uma live só sobre os militares. Vou contar para vocês a verdade sobre os militares. Sair do escondidinho, vou contar para vocês a verdade como funciona. Vocês não têm ideia da dedicação de cada profissional do Exército, Marinha, Aeronáutica faz para ganhar. Olha, um piloto de caça do Gripen vai ganhar menos do que um porteiro, um ascensorista do Congresso. Tá bom assim? Ou quer que eu melhore? É assim que as coisas funcionam. O judiciário, o legislativo, bota o salário que quer para quem quiser, como quiser. Entrega um Gripen que custa milhões e milhões de dólares na mão de um tenente ou de um capitão piloto que não ganha o que ganha um ascensorista, o cara que pega o elevador para os anexos do Congresso.
Ah, isso é um absurdo. Então tá bom, vamos, bota as cartas na mesa. Vamos, mostra aí quanto é que é. Não é o salário básico desses caras, não. Eu quero saber as vantagens. Tipo deputado. Ah, 30 e poucos mil só. Para aparecer lá, quarta, quinta e sexta. 3 dias por semana. Ah, e o cara do Exército, Maria Náutica, que trabalha de sábado, domingo a domingo. Não tem hora, não tem dia, prontidão, toque de ordem, só sai quando o comandante quer. Se o comandante precisar, não sai ninguém do quartel quantos dias ele quiser. E ninguém ganha um tostão a mais por isso, não. Então, que país é esse? Que regras são esses? Que mundo é esse? E temos que reagir. E essa reação tem que ser feita através da Constituição, uma nova Constituição, através de leis corretas e definindo rumos para o país. Nós não podemos perder, já falei 10 vezes isso, estou ficando chato, eu sei, mas 10 vezes sobre isso, nós não podemos perder a oportunidade do governo Bolsonaro. E ele não pode ter impeachment. É claro que não pode, é armação. Querem que ele saia, um monte de bandido está armando, querem que ele saia para poder voltar à zorra que era antes. Imagina um Lula presidente outra vez, acabou o país. Acabou o país. Tem nenhuma condição. Nenhuma condição. Eu então tinha colocado aqui para falar sobre as privatizações que estão vindo por aí. Só uma ideia só. Eu sei que eu não sou muito inteligente, mas uma ideia. Depois que o Bolsonaro assumiu, as estatais passaram a dar lucro. Eletrobras está sendo vendida. Ah, estão dizendo que vai ganhar 360 bilhões para pagar as dívidas. Cada caso é um caso, mas se eu acho que se o governo tem, por que não explora com honestidade, correção de atitudes e competência? E se a coisa pode dar lucro, tira o lucro para o governo. O governo é só pagante, não só vai receber dinheiro dos impostos extorsivos que ele faz. 50% ali, 30% ali, 40% ali, imposto de renda que não é corrigido há um monte de tempo. Você não tem nenhuma condição de nada, você recebe, eu recebo muito bem. Você não recebe muito bem, recebe muito mal, porque um terço que você ganha vai para o governo no mínimo. Ou mais. Ou mais. Você trabalha 10 dias por mês, sem falar em Previdência, uma vergonha a atual Previdência. A Previdência é um desrespeito, um escárnio, uma vergonha. Ah, porque agora nós podemos pagar. Não entendo. Pura picaretagem. Pura picaretagem. Já tiveram 7 emendas constitucionais mudando a regra da Previdência. Tá bom. E os caras que trabalharam a vida inteira para pagar 10 salários mínimos quando se aposenta, acreditando no governo canalha. Vou pagar 35 anos por sobre 10 salários. Aí tá legal. Nesses 30 anos, ela muda. E esse cara que tinha um contrato de ganhar 10 salários mínimos quando se aposentasse, vai receber 6, se receber. Aí no ano seguinte vai receber 5,8, aí vai diminuindo, em vez de aumentar, vai diminuindo, e é assim que está. Isso é verdade, está acontecendo. E com isso, todas as medidas da Previdência só ocasionaram perdas para o cara que confiou um dia e foi. E apostou que o governo um dia ia dar para ele uma aposentadoria decente, que não é com R$ 1.100 por mês, como a maioria recebe. Não com 10% de inflação no mês quase. Ah não, a inflação não é 10% não. Mentira, outra mentira do PT, do Fernando Henrique. Eles indexaram determinadas coisas por valores para chegar a uma inflação. Tipo assim, a gasolina ela entra como 1,2% sobre o índice inflacionário. A comida entra tanto. Aí no final, a inflação é 0,7%. Mentira! A inflação é a gasolina que quando em 94 custava 50 centavos, hoje custa R$7. Quantos 1000% tem nesse bolo aqui, que não é o percentual? O pão. Quanto custa o pão hoje, 50 gramas? Quanto custa hoje o arroz, o feijão? Quanto de dinheiro nós temos que ter para comprar isso? E vai piorar, porque injetando dinheiro como está fazendo em pagamento de pessoal, dinheiro que tem um retorno complicado, o governo vai ficar. E os trilhões de dívidas que o PT deixou para o Bolsonaro pagar, que consome 52% dos impostos arrecadados. Os trilhões de impostos arrecadados. Meus amigos, nós temos que aproveitar essa fase, esse momento, e fazer disso uma oportunidade de proporcionar as condições ao Bolsonaro, ao presidente,
E as suas equipes, que são de pessoas corretas, aqueles que são corretos, defenestrar aqueles que não são, porque tem muitos envolvidos também no meio dessa nova geração de conservadores, tipo daqueles melancias e outros. Então, temos que aproveitar e dar uma arrumada no país. Não se esquecendo que os comunistas conseguiram em pouco tempo, em 85, o Figueiredo entregou na mão dos comunas. Em 88, tinha uma Constituição nova rodando aí o mundo inteiro. Por que não fazemos o mesmo agora? Vamos mudar a regra. Vamos tirar toda a legislação que não presta. Vamos juntar milhões de leis absurdas. As tributações incidem 3, 4 vezes sobre o mesmo produto. Uma vergonha, nós não temos nenhuma condição de crescimento nessas condições. Vai aos Estados Unidos, vem lá um imposto 8%, 7%, 6%, a maior nação do mundo. Por que essa aqui com 40% não consegue ser nada? Ser nada. Ser nada. Não tem o dinheiro nem para comprar um porta-aviões. O Brasil não precisa de porta-aviões. Ah, é? Quando aparecer 400 barcos aqui da China para pegar o nosso peixe do litoral, você vai defender aquilo com o quê? A tiradeira de borrachinha? A borrachinha está cara também. Então, meus amigos, a chance é essa. Não dá para desperdiçar. Eu sei que eu estou falando ao vento, ninguém vai me ouvir. Tem uma meia dúzia de 3 ou 4, chegou a 500 da última vez, que me ouvem. Vamos compartilhar, vamos discutir, vamos botar isso nos locais que tem que ser colocado. Vamos fazer um movimento, vamos fazer uma coisa, dar poder ao presidente para ele poder fazer o que precisa. Vamos tirar tudo que não prestar do governo. O caminho, há vários caminhos. Eu tenho certeza, eu teria uns 3 ou 4 para sugerir. Mas, vamos sugerir só umzinho por enquanto. Que tal uma nova Constituição? Temos meios para fazer isso, temos tudo para fazer isso. Eu vou responder a todos os comentários, prometo a vocês, todos os comentários. Eu vou me organizar, eu não tenho muita experiência, muita prática nesse tipo de live, mas eu queria interagir mais, como eu vi agora há pouco, mas eu estou precisando de certos equipamentos, certas coisas, que eu vou ter que comprar e fazer. Não tem apoio de ninguém, não tem patrocínio, não tem nada, isso aqui é tudo as minhas expensas, e eu sou daquele rol que rala um bocado para fazer as coisas. Bom, eu vou ficando por aqui, vou agradecendo mais uma vez a vocês a paciência comigo, e eu espero que eu possa de alguma forma, dentro do meu coração verde e amarelo, dentro das minhas ideias, ajudar esse país a ser o que ele merece ser, um grande país, um grande povo. O povo é fantástico. Se vocês verem o que o nosso povo fez na guerra, na Segunda Guerra e em outras tantas, sem ter orgulho de ser brasileiro. É que eu digo, vamos cultivar o orgulho de ser brasileiro, o bom brasileiro, aquele que realmente ama a sua pátria, acredita no seu governo e é temente a Deus. Muito obrigado, até domingo que vem, no mesmo bate-canal. Fiquem com Deus.